Olá, bem-vindos a esse sexto vídeo da nossa série sobre a volta do Senhor. Bem, é uma série de 8 vídeos, então nós estamos perto já do final, passamos da metade. Então, muita coisa já foi vista. Eu quero te encorajar, se você desejar assistir os 5 vídeos anteriores. Nós já estamos mais profundos no estudo, que começa em Gênesis até Apocalipse. Sempre, como diz lá em Isaías 46, Deus anunciando o fim desde o princípio. Nesse vídeo 6, nós vamos falar sobre o que Paulo chama de mistério, em Efésios capítulo 5, quando ele relaciona a igreja com Cristo, a noiva e o noivo. Que mistério é esse? Eu quero ir junto com você mais profundo para falar sobre a relação do noivo em Israel nos dias de Jesus, tá bom? Então fique conosco, não se esqueça de inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, colocar o like lá e também de acionar o sininho para você poder receber os seus vídeos semanalmente, tá bom? Fique conosco e bem-vindos ao canal Fiéis até o fim. Então, nesse sexto vídeo, como já comentei na introdução, eu queria iniciar com o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, no versículo 32, quando ele chama a relação de Cristo com a igreja de mistério, a relação do noivo com a noiva. Nós já vimos nos vídeos anteriores que a volta do Senhor não é mistério algum. Ela é anunciada desde o princípio, dos profetas, no Antigo Testamento, várias sombras, tipos, e de forma bem clara pelos profetas. Mas quanto ao arrebatamento, o apóstolo Paulo e as Escrituras nos mostram que é um mistério, que não é algo que é revelado na superfície e só é compreendido se nós mergulharmos mais fundo. Então, quando o apóstolo Paulo diz que a relação de Cristo com a igreja é um mistério, e de noivo e noiva, nós temos que entender que quando Jesus veio ao mundo, ele veio num contexto do Oriente Médio, judaico, e ele usou das realidades, do dia a dia judaico para falar de inúmeras coisas, como da plantação, plantio, colheita. Ele fala de videira, figueira, oliveira, fala de pesca, e ele fala também do casamento judaico, dessa relação de homem e mulher. E eu queria iniciar aqui com vocês traçando três pilares sobre os quais estão estruturados ou firmes um casamento, uma família judaica. Os três pilares são amor, fidelidade e santidade. Amor, fidelidade e santidade. Em cima desses três pilares, na época de Jesus, até hoje, mas mais nosso assunto hoje, na época de Jesus, existiam uma cultura quanto à tradição do casamento, do noivado, do encontro do noivo com a noiva, do noivado e então da consumação do casamento. Eu queria começar a falar com isso sobre vocês porque nós já estamos vendo que toda a escatologia bíblica para a igreja, ela é relacionada à relação, perdoa a redundância, relacionado à união, a relação do noivo com a noiva de Cristo com a igreja. E nós temos 3 momentos básicos nesse processo de casamento judaico. 3 momentos que vão desde a escolha da noiva até o casamento propriamente dito. O primeiro momento do caminhar até um casamento é o momento que eles chamam de Shidur, ou Shidurim, para os judeus, que é o momento da escolha da noiva. E aí nós temos algumas variáveis, às vezes o pai escolhe, geralmente, na verdade, o pai do judeu, do hebreu, escolhe a noiva para o filho. Nós vemos esse exemplo muitas vezes até usando um servo, como foi o caso de Abraão, para conseguir enviar o seu servo para achar a noiva, a esposa para Isaac, seu filho. Então, esse Shidur, ou Shidurim, é um momento da escolha, onde o pai, e às vezes com o filho junto, escolhem a noiva. Lógico que sempre havendo também a concordância por parte da noiva. E nós podemos ver nesse processo, que já fazendo um paralelo para a nossa vida espiritual com o Senhor, Cristo e a igreja, que a palavra de Deus nos diz que nós fomos escolhidos pelo Senhor.
Mas antes de entrar nesse passo, a primeira questão é que esse primeiro momento é um momento de escolha. O segundo momento, que eles chamam de Kedushim, ou Kiddushim, é o momento, arredondando aqui de maneira mais prática e rápida, para não detalhar tanto assim, é o noivado. Então nós temos primeiro a escolha, depois nós temos o noivado, tá? E por último nós temos a consumação do casamento, que é o Nessuim, tá? Nessuim. Então nós temos o Shidduchim, estou aqui pegando uma cola, o Kedushim e o Nessuim. A escolha, o noivado e o casamento. Existem momentos específicos dentro de cada uma dessas fases, mas que não vou entrar aqui em detalhes. Mas o que tem isso a ver conosco? Vamos lá. Como já antecipei aqui, o pai de um judeu, vamos chamar aqui o nosso judeu de hoje, desse vídeo, de Efraim. O pai do Efraim, ele escolhe para o seu filho, né, junto com o filho, às vezes, uma noiva, uma esposa para ele. Tá? E aí o filho, o Efraim, ele vai para a casa da noiva, após conhecê-la e escolher em concordância com a noiva, e ele vai até a casa dessa noiva. Tá? Vamos chamar aqui de Rebeca. Então Efraim vai casar com a Rebeca. Pois bem, quando Efraim chega à casa da Rebeca, ele já escolheu a noiva. Algumas coisas são feitas na casa da Rebeca. Por exemplo, primeira coisa, ele leva um valor, tá? Geralmente em dinheiro ou em pedras, enfim, um valor para comprar a Rebeca. Eu sei que talvez você, mulher ou menina que me assista, pode estar achando isso um pouco de falta de romantismo. Mas a verdade é que as mulheres, na época, elas faziam parte da produção, nas colheitas também, na produção das rendas do próprio lar da família. Então, como na tradição judaica, essa menina seria retirada da sua casa para ir para a casa do noivo, do pai do noivo, ela pararia de produzir para a sua família. Então, esse pagar um dote, comprar essa moça, não era falta de romantismo, sim. Quanto mais alto valor era pago, mais essa moça, a família se sentia querida, importante, valorizada. Então, faz parte da tradição, nada de errado. Então, a primeira coisa que eles faziam era pagar um preço, um dote, comprar essa moça. A segunda coisa que esse noivo fazia quando ele ia, o Efraim, nosso aqui de hoje, com a Rebeca, ele primeiro pagava um preço por ela, depois ele iria selar, tá, essa união, esse noivado com a Rebeca. Lembrando talvez informando a você, que o noivado na tradição judaica não é igual ao nosso noivado aqui no Ocidente. Aqui o noivado, a gente fica noivo, não deu certo, a gente desvincula, quebra, rompe, problema nenhum. Lá no caso dos judeus, esse noivado, eles já eram considerados marido e mulher, embora não tivesse chegado ainda a hora de consumar o matrimônio pelo ato conjugal, o ato sexual. Mas eles já eram desposados, como a gente fala, por exemplo, José e Maria. Eles já eram desposados, eles já tinham passado pelo Shidduchim, já tinham passado pelo Kiddushim, mas não tinham ainda consumado Nissuim, tá? Mas eles já eram comprometidos um com o outro, não tinham mais como escolher outra pessoa, tá bom? Então, no nosso caso aqui da Rebeca com o Efraim foi lá, comprou o vale, né? Comprou aqui o valor, o dote pela Rebeca, pagou um preço alto por ela, ela se sentiu honrada, agora ele iria selar, tá? Selar com a Rebeca esse noivado, esse evento, esse compromisso que não seria mais rompido um com o outro, tá? E como que era selado esse compromisso? Ele era selado com um cálice de suco da videira de vinho, e eles tomavam os dois nesse cálice como se fosse uma aliança entre os dois, e ali era selado esse momento de noivado entre eles. Então, um documento escrito, tá? Tem outro nome que depois muda para o Ketubá, mas eu vou aqui falar sobre a Ketubá, esse documento chamado Ketubá, que é um documento escrito que seriam os votos, né? Os votos e os compromissos, né, oficiais registrados do noivo e da noiva. Esse documento ficava com a noiva. O que tinha nesse documento? Os compromissos, as responsabilidades da noiva, assim como as promessas da noiva para o noivo, e a mesma coisa, as promessas e responsabilidades do noivo para com a noiva. Isso ficava com a noiva. Pois bem, o noivo voltava para a sua casa, para a casa do pai, e ele iria preparar um lugar, um aposento, a câmara nupcial, para, quando chegasse o dia do casamento, do Nessuim, pudesse se casar com a Rebeca, o Efraim. Ok?
Só que quando me perguntam sobre esse período, que é o período do casamento, da espera que o noivo volta para a casa do seu pai, já estão compromissados, já estão aliançados, só que ainda não tiveram a relação sexual, não consumou-se. Ele não voltou para pegar a Rebeca. Então ele se ausenta da casa da noiva, vai para a casa do seu pai. E aí, o pai é que dá o aval, o pai é que decide a hora que o filho vai voltar. Por que eu disse aqui que, quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, imagina o Efraim com seus 17 anos. Já pagou o preço pela Rebeca. Já fez aliança. Vai preparar o aposento lá, a câmara nupcial, para estar com a Rebeca e depois casar. Em quanto tempo você acha que vai estar pronto esse lugar aí? Para o menino de 17 anos, querido, 3 dias está pronto, ele quer voltar para pegar a noiva, como todo jovem adolescente. Então era o pai que decidia o dia que ele ia voltar, para preparar tudo pronto, e ele voltaria. Por isso, eu já citei nos vídeos anteriores, 4 e 5, o que quer dizer o dia e a hora ninguém sabe? Essa é a segunda explicação. A primeira, no vídeo passado, vídeo 5, eu falei que o dia e a hora, quando Jesus fala do arrebatamento, ele se refere à festa das trombetas, que pelos judeus também é conhecida como a festa que ninguém sabe o dia e a hora, porque era a única festa que não tinha um dia preciso. Era a festa que era marcada pelo início da lua nova. Se você quer mais detalhes sobre as festas do Senhor, as festas que são do Senhor, você precisa assistir o nosso vídeo de número 5, tá bom? Um vídeo muito rico em informações para mim e para você. Voltando aqui ao nosso Efraim e a nossa Rebeca. Então, não era o Efraim que decidiria que horas ele voltaria ou que dia ele voltaria. Essa expressão, ninguém sabe o dia e a hora, só o pai sabe. Quando Jesus fala assim, que ninguém sabe o dia e a hora da volta do Filho do Homem, só o pai, ele está se referindo a um casamento judaico. Lembre-se que Paulo fala em Efésios 5, a relação de Cristo com a igreja é o mistério do noivo com a noiva. E a volta do noivo para casar-se com a noiva e levar a noiva, o filho não sabe. Só quem sabe é o pai. Isso é uma expressão judaica, é uma expressão de casamento da tradição judaica. Pois bem, chegando a hora, esse pai fala, está tudo pronto, a câmera nupcial está pronta, o filho vai voltar. E aí sai uma comitiva com o filho, Isaac e os seus amigos. E aí tem mais detalhes que eu também não tenho tempo de falar, senão o vídeo ficaria muito extenso. Eu sei que eu posso dizer que o noivo, Isaac, sai nessa comitiva para pegar a Rebeca para a consumação do casamento propriamente dito. Geralmente, essa saída é feita à noite, e aí sim o romantismo, ele sai à noite, e quando ele sai com a comitiva, aí também vem um detalhe que a gente pode brincar aqui de maneira engraçada, ninguém merece, né, meninas que estão nos assistindo? A menina toda esperando o noivo chegar, e o noivo chega e você está de bob no cabelo, ninguém merece, né? Então, no meio do caminho, só brincadeira, o amigo do noivo sai na frente avisando a noiva para se preparar, por quê? Porque o noivo está chegando. E aí ele se encontra com a noiva é retirada da sua casa junto com o noivo, com um véu no rosto, vai para a casa do pai, do Efraim, e ali eles ficam 7 dias na câmara nupcial, tá? E depois a festa do casamento propriamente dito, ok? Tendo dito isso, isso é a festa, é a tradição judaica sobre o casamento judaico do noivo e da noiva, desde a escolha, do noivado até o casamento propriamente dito, ok? O que isso tem a ver conosco e com a igreja? Tudo é o mistério de Cristo com a igreja. Vamos lá. Primeira palavra diz, eu já aqui falei anteriormente, que o Senhor nos escolheu. De antemão o Senhor nos predestinou, porque Ele de antemão nos escolheu, porque Ele nos conheceu anteriormente. Jesus fala que nenhum daqueles que foi dado a Ele, de maneira alguma, Ele lançaria fora. O Senhor nos escolheu. Nós moramos na terra. O Senhor Jesus, o noivo da igreja, saiu da sua casa, da casa do Pai. Nasceu numa manjedoura. Nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Cresceu sem pecado. E aí ele começa a convidar pessoas numa nova aliança com ele. Em certo momento, ele fala com seus discípulos, ele faz ali, chamamos de Santa Ceia. Após a Santa Ceia, ou melhor, na Santa Ceia ou na Ceia do Senhor, na Páscoa do Senhor, antes de morrer,
ele ceia com seus discípulos e ele compartilha um cálice do suco da videira. Depois ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, morrendo no Gólgota por mim e por você. E ele nos compra com preço de sangue, ele nos compra com o maior preço mais alto possível. Ou seja, assim como Efraim, como aquele noivo, paga e compra a posse, o valor da moça, da noiva, da Rebeca, que eu estou aqui exemplificando, Jesus largou a sua casa, a casa do seu pai, veio à nossa casa, a terra, habitou entre nós, morreu e nos comprou com preço de sangue, porque eu e você somos extremamente importantes para o Senhor. Ele nos comprou. E tem mais. Ele fez uma aliança no seu sangue. Na ceia ele mostra isso. Ele diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Que aliança é essa? Que tipo de aliança é essa? Existem inúmeros tipos de aliança, irmãos. Mas que tipo de aliança é essa exemplificada e marcada na ceia do Senhor? É a aliança de noivado. Ali o Senhor selou o seu noivado comigo, com você, com a igreja do Senhor Jesus. Então, na cruz, ele pagou o preço e nos comprou com dote. Na ceia, ali é uma representação de uma aliança feita de noivado, onde agora nós somos dele e ele é nosso. E lembrando, quais são os 3 pilares desse relacionamento de noiva e de noivo nos judeus? Amor, santidade e fidelidade, ou trocando a ordem, amor, fidelidade e santidade, como eu falei antes. Esse noivo pagou o preço, Jesus pagou o preço por nós. Esse noivo fez uma aliança no seu sangue, no qual agora nós estamos unidos com ele, somos um só com ele, somos dele e ele é nosso. O noivo deixa a casa da noiva e volta para a casa do pai para preparar lugar. Me diga se não é exatamente isso que Jesus fala em João capítulo 14. Já citei isso também em outro vídeo nosso, quando ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas câmeras, há muitos aposentos, e eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Pois Jesus veio ao mundo, morreu por nós, pagou o preço e nos comprou, fez uma aliança com o seu sangue, uma aliança de noivado, assim como o noivo e a noiva judeus. Voltou para a casa do pai. E vai ficar lá até quando? O filho não sabe o dia e a hora, mas o pai que diz quando chega a hora do noivo se casar com a noiva. Quando chegar a hora, o noivo Efraim volta para pegar a Rebeca. Quando chegar a hora, Jesus volta para levar a sua noiva. Lembra quando eu falei de Rebeca e de Efraim? Efraim está chegando na casa da Rebeca, a Rebeca está esperando Efraim, o amigo do noivo sai anteriormente falando para a Rebeca, para a noiva, aí vem o noivo, se prepara. E aí o amigo do noivo leva a Rebeca para encontrar com o noivo no meio do caminho, no meio da procissão, no meio do caminhar ali, eles se encontram. E aí o noivo leva a noiva, ainda de véu, para encontro na casa do pai. Pois é exatamente isso que está descrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, que nós seremos transformados em corpos gloriosos, glorificados, e subiremos para o encontro do Senhor nos ares, no meio do caminho. E aí, quando encontrarmos com ele, também está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50 em diante, que os mortos ressuscitarão, concordando com Paulo aos Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, e juntos encontraremos com o Senhor. Isso é o casamento judaico puro, porque a escatologia bíblica para a igreja é do noivo com a noiva, um mistério que só aqueles que buscam e Deus ajuda, Deus instrui, conseguem entender. Pois bem, Jesus vem para arrebatar a igreja, que é o encontro do noivo com a noiva. Nós seremos levados para os céus, para essas câmaras, os nossos aposentos, que lá para os judeus, tradição judaica do casamento, são as câmaras nupciais. Em Mateus 25 é a porta que nós entramos, que será fechada. Em Isaías 26, quando ele diz, povo meu, entra nos teus aposentos e fica aí guardado um pouco, até que eu passe com a minha ira sobre a terra. Pois bem,
nós seremos recolhidos aos nossos aposentos, estaremos com Cristo guardados durante a ira de Deus, que demora 7 anos, que é o período de tribulação. Falamos sobre isso no vídeo 2 em diante. Enquanto a ira de Deus passa sobre a terra, nós estaremos com o Senhor guardados nos nossos aposentos. Durante os 7 dias, a noiva fica com o noivo nos aposentos nupciais. Durante 7 anos, a igreja estará guardada com o Senhor nos aposentos nupciais. Nós seremos livres da tentação que há de vir sobre todo mundo. Estaremos livres da ira que há de vir sobre toda a terra. Nós estaremos com o nosso noivo nas câmeras nupciais. E aí, continua a tradição judaica do casamento. Quando Efraim, após consumar o casamento, está nesses 7 dias lá, e é efetuado o casamento, começa a festa das bodas do Cordeiro, após os 7 dias. É exatamente isso que vai acontecer em Apocalipse 19, quando após a tribulação, o texto diz, bem-aventurado é aquele que participa, aquele que é chamado as bodas do Cordeiro, porque não precisou passar pela ira do Cordeiro, nem por nada que haverá de vir sobre essa terra, sobre aqueles que negam o Senhor, sobre os judeus que rejeitaram o Messias, mas que vão se converter, se voltar para ele. Ou seja, todo o mistério da escatologia bíblica para a igreja diz respeito ao relacionamento judaico entre o noivo e a noiva. Ele pagou o preço, ou melhor, ele desceu da sua glória, saiu da casa do seu pai. Pagou um preço por mim e por você. Nos comprou com preço de sangue, o maior preço possível. Pagou, além de pagar, ele fez uma aliança conosco no seu sangue, ali no suco da videira, na Santa Ceia, representando uma aliança de noivado. Tem mais que eu não falei, citei, mas não expliquei. Ele deixou, o Efraim deixa com a Rebeca, assim como Cristo deixou conosco, a Ketubá, que são as responsabilidades, são os deveres que o noivo e a noiva devem manter até que chegue a hora do Nissuim, que é o casamento propriamente dito. Ou seja, Jesus fez uma aliança conosco no seu sangue e deixou conosco a Ketubá, deixou conosco a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para que eu e você sejamos fiéis a Ele até o fim, até a morte. Porque esse casamento não deveria ser rompido, mesmo antes de se efetuar. Por quê? Repetindo, noivado para os judeus já tem um compromisso selado. Só poderia ser quebrado se houvesse o descumprimento, ou falta de amor, ou descumprimento das obrigações, dos deveres e das promessas. Portanto, além de vir ao nosso encontro, pagar o preço por nós, fazer uma aliança no noivado, deixar a Ketubá, ir para a casa do Pai, prometer voltar. Quando ele voltar, ele só vai levar para encontrar com ele nos ares aqueles que forem fiéis à Ketubá que ele deixou para mim e para você. Portanto, valerá muito a pena ser fiel e fiel até o fim. Por isso que João, capítulo 14, Jesus em João 14, 21, nós podemos ler que ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, o tripé amor, fidelidade e santidade são fundamentais para que quando o noivo venha, eu e você possamos subir para o encontro dele do meio do caminho nos ares. A mesma coisa em Hebreus capítulo 12, verso 14, nós podemos ler que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade, sem amor, sem fidelidade, não haverá encontro da noiva com o noivo. Então, o dia e a hora, ninguém sabe, só o Pai. O que é isso? Já vimos no vídeo passado que diz respeito à festa das trombetas e diz também agora aqui respeito ao casamento judaico. Aliás, para o judeu, a festa do Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, está ligada diretamente aos casamentos judaicos. Tem tudo a ver. Ao toque da última trombeta da festa, nós seremos arrebatados. Quando a trombeta vier tocando também pelo amigo do noivo, no meio do caminho, para chamar a noiva, porque ele vier com a trombeta, também a noiva sairá ao encontro do noivo. Ou seja, tudo se encaixando perfeitamente. Por isso eu queria te encorajar a
acertar a tua vida com Deus hoje, ou permanecer fiel a Ele até o fim, porque esse dia está chegando, em que nós que somos fiéis, não perfeitos, mas fiéis ao Senhor, andamos por fé, quando erramos, nos arrependemos e buscamos ao Senhor com sinceridade, nós vamos ouvir o som da trombeta, do amigo do noivo chamando a noiva. Ouviremos o nosso nome e subiremos com corpos glorificados para o encontro do Senhor nos ares. Mais uma vez, eu queria te encorajar a assistir, se você puder e desejar, os 8 vídeos para que você não pegue a história pelo meio do caminho. E você vai ver como todas as coisas se encaixam perfeitamente e como linda é a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Ketubá, que o noivo deixou para a noiva, para que andemos nela, porque é nela que nós encontramos a vida eterna. Por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal, de sempre acionar o sininho para você, acionar uma vez, na verdade, para você poder receber as suas notificações semanais, toda semana um vídeo nosso que possa abençoar a tua vida, o teu coração, e também curtir, dar um like nesse vídeo, tá bom? Mas, mais uma vez, como eu sempre digo, não importa muito se você é pós ou pré-tribulacionista. O que importa é que você seja fiel a Ketubá, fiel à palavra de Deus, fiel ao noivo, em amor, fidelidade e santidade, até o fim, porque vai valer a pena. Que Deus, mais uma vez, nos abençoe em nome de Jesus.